Elas dizem que estão deixando os museus, as vitrines, os pedestais onde foram afixadas. Elas dizem que estão maravilhadas por poder se mover. Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre o livro As Guerrilheiras, da Monique Wittig. Eu acho que a gente pode começar falando um pouco sobre quem foi a Monique Wittig. Esse é o meu primeiro contato com a obra dela, mas ela foi uma das primeiras teóricas e ativistas da segunda onda do feminismo, do movimento feminista. Ela é considerada a precursora da teoria queer. Ela co-publicou o Manifesto do Movimento Feminista francês e, além disso, ela também é autora de um ensaio chamado Pensamento Hétero, em que ela vai desferir um ataque inédito à dominação do pensamento heteronormativo em todo o mundo. Essas informações eu retirei aqui desta edição maravilhosa da editora Ubu, que publicou este romance aqui da Monique, com tradução da Jamile Pinheiro Dias e da Raquel Camargo. Polícia nenhuma foi poderosa o suficiente para capturá-las. Nenhuma delação foi oportunista o suficiente, nenhuma tortura brutal o suficiente, nenhum exército desproporcional o suficiente para atacar uma por uma e destruí-las. Elas então entoam o famoso canto que começa com: apesar de todos os males com os quais quiseram me afligir, sigo tão sólida quanto o fogão de 3 pés. A primeira sensação que eu tive quando eu comecei a ler este livro foi um quê de encantamento. Parecia que eu estava lendo um livro meio mágico que falasse sobre fadas. A autora até usa a palavra ninfa, sabe? E a gente vai adentrando então alguns episódios, algumas cenas de uma vida campestre feminina, em que uma espécie de tribos formada por mulheres livres aparecem como protagonistas aqui. Eu fiquei me perguntando quem são elas, quem são essas guerrilheiras, que tipo de ser são elas, porque elas me pareciam sobre-humanas, mas na verdade elas eram só mulheres em liberdade. Então elas podem ser damas e também podem ser guerreiras, tudo isso ao mesmo tempo, elas podem ser o que elas quiserem ser, essa é a verdade. E entre elas estão as chamadas portadoras de fábulas, essas mulheres que carregam as histórias das outras mulheres, das suas ancestrais, e é um pouco como eu imagino a narradora desse livro aqui, uma espectadora que também vivencia os fatos. Em algum lugar há uma sereia. Ela tem o corpo verde coberto por escamas, o rosto descoberto, a parte inferior dos braços escarlate. Às vezes começa a cantar. Dizem que de seu canto se escuta apenas um ó contínuo. Isso faz com que o canto evoque para elas, como tudo que lembra o ó, o zero ou o círculo, o anel vulvar. Este é um livro que recupera o corpo, a materialidade do corpo feminino, esse corpo que ainda é um enigma para a ciência, que não foi completamente estudado por ela ainda ou entendido pela ciência, mas que a Monique vai recuperar aqui não para reformular, mas para explorar ele com todas as possibilidades que ele oferece, principalmente pelas sensações que ele propicia. Então existe uma espécie de correspondência entre este corpo e o Santo Graal, principalmente por essa forma de círculo, né, remetendo ao anel vulvar, e ela vai partir de um conhecimento ancestral do corpo feminino, passeando pelas diversas representações que ele já teve na história e na arte com o passar do tempo, até chegar no mergulho de fato no que ele é ou no que ele pode ser, por outras perspectivas que não a perspectiva dominante a que a gente está acostumado a acessá-lo. Então, reconquistar essa potência pelo próprio corpo, essa potência do corpo pelo próprio corpo, é o primeiro passo para se empoderar, não só em termos individuais, mas até em termos coletivos, nessa formação da guerrilha, né? Para finalmente conseguir estabelecer táticas de guerra contra a opressão de maneira revolucionária. E essa revolução que a Monique e as guerrilheiras defendem é uma revolução, antes de tudo, da linguagem. Elas dizem: eles previram tudo, batizaram de antemão sua revolta com o nome de revolta da escrava, revolta contra a natureza. Chamam de revolta você querer se apossar do que pertence a eles, o falo. Elas dizem: a partir de agora, recuso-me a falar essa linguagem, recuso-me a murmurar como eles as palavras de falta, falta de pênis, falta de dinheiro, falta de signo, falta de nome. Recuso-me a pronunciar as palavras de posse e de não posse.
Elas dizem: se eu me apoderar do mundo, que seja para me desapoderar dele imediatamente, que seja para criar novas relações entre mim e o mundo. Essa, então, é a estratégia principal de libertação e de ataque dessa guerrilha. A conquista do mundo começa pela análise e pela modificação do vocabulário, da estrutura das linguagens, começa por revirar essa linguagem e subverter os símbolos que nos depositaram a sombra por tanto tempo. Então eu diria que este livro é um feminário, uma palavra que aparece aqui, e que, nesse sentido, a Monique meio que instituiu um novo gênero literário, porque por mais que o livro seja catalogado como um romance, e por mais que os padrões do que é o romance já tenham mudado muito desde que o romance existiu pela primeira vez, por mais que a gente tenha inovado muito em termos literários, esse livro ainda assim me surpreendeu bastante, ainda assim foi difícil de encaixar num gênero, então essa subversão da linguagem já está presente até nisso, né, no gênero em que o livro se enquadra. Por isso eu diria que ele é um feminário por excelência e que talvez se o mundo fosse patriarcal, as nossas deusas seriam essas, as deusas que ela vai dando nome aqui com o decorrer do livro, porque o livro é todo formado por entradas entremeadas por esses vários nomes femininos, alguns nomes que evocam sentidos, outros que parecem ter sido inventados. Então talvez a nossa Bíblia seria essa, por assim dizer, se é que a gente teria ainda uma Bíblia, né? Mas assim, pequenininha, enigmática, mas ao mesmo tempo reveladora demais. Dizem que todo símbolo que exalta o corpo fragmentado é temporário e deve desaparecer. Foi assim em outros tempos. Elas avançam, corpos íntegros por princípio, caminhando juntas por um outro mundo. Então as guerrilheiras têm essa coisa de não querer ser escrava da própria ideologia, sabe? Não querer ser prisioneira da própria ideologia. Então elas exaltam os símbolos porque eles precisam ser exaltados como um primeiro passo dentro desse mundo fundado por uma linguagem simbólica, mas esses elementos isolados eles servem como um ponto de partida para que elas, a partir deles, caminhem em direção à integralidade, contra a fragmentação dos nossos corpos, sabe? Então é uma espécie de liberdade como ideologia, sendo que essa ideologia também é reformulada, porque é uma ideologia que permite cultivar todas as formas de desordem, que elas mais desejam nesse mundo em que a ordem também foi determinada pelo outro, né? Então é como se este livro fosse uma espécie de diário de uma exploradora que visita uma guerrilha tribal, e nela se encontra. Então ela tá ali, ela já fazia parte daquela guerrilha e ela vai inventariando e preservando essas mulheres que a gente já conhece. Ela faz muitas referências a mulheres conhecidas assim da história, da mitologia, da filosofia, mas também mulheres que a gente ainda não conhece. E eu tive a sensação de que esse é um livro para ler em pé. Eu fiz a maior parte da minha leitura em pé, também andando, e eu acho que isso tem a ver também com ele ter essa carga de utopia, de sonho de futuro, sabe? Então caminhar pra frente é um bom exercício a se fazer enquanto a gente tá lendo esse livro. E é importante dizer que as guerrilheiras não declaram morte aos homens ou ao que é o masculino, muito pelo contrário, elas buscam mesmo a união, só que elas são muito lúcidas, são muito racionais. Então se a guerra for a única alternativa possível para se chegar a essa união, então que haja guerra, mas que seja a última guerra do mundo, que seja a guerra que selará a igualdade e o triunfo da não violência de uma vez por todas. Hoje, juntos, vamos repetir como palavra de ordem que todo traço de violência desapareça dessa terra. Que o sol tenha a cor do mel e a música seja boa de ouvir. Os rapazes aplaudem e gritam com toda a força. Eles trazem consigo suas armas. Elas enterram as armas dos homens ao mesmo tempo que as suas, dizendo que seja apagada da memória humana a guerra mais longa, mais assassina que ela já conheceu, a última guerra possível da história. Elas desejam às sobreviventes e aos sobreviventes o amor, a força, a juventude, que possam firmar uma aliança duradoura sobre bases que nenhuma disputa futura possa comprometer. Uma delas começa a cantar: como nós, aqueles que abrem a boca para falar, damos 1000 graças àqueles que ouviram nossa língua, e por não a terem considerado excessiva,
se juntaram a nós para transformar o mundo. Eu acho isso um baita lema, uma frase muito tocante mesmo, e essa expectativa de mundo igualitário é algo que move mesmo a gente, né? Então é importante também que a gente sempre se lembre das mulheres que morreram pela liberdade. Esse livro também é para essas mulheres e sobre essas mulheres. Mas é isso que eu tinha a dizer sobre As Guerrilheiras. É um livro difícil de comentar porque ele é em tudo transgressor, eu diria. Mas é uma leitura maravilhosa, fiz várias marcações e com certeza eu vou voltar a elas com o passar do tempo. Mais uma vez, essa edição muito bonita me foi cedida pela editora Ubu. E é isso, se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir. Comenta aí embaixo se você conhece essa autora, se você tem outros livros dela para indicar. Eu sei que ela tem pouca coisa publicada aqui no Brasil ainda, mas eu espero que esses resgates aconteçam mais. Inscreva-se no canal se você for novo por aqui e acompanhe o Literatami nas outras redes sociais. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!